os fundamentos da vida cristã. Fundamentos da vida cristã. Nosso tema de hoje, especificamente, a salvação em Cristo Jesus. É certo que os amados que aqui estão conhecem a palavra, sabem do que se trata, conhecem a salvação e são salvos. Aleluias. No entanto, amados, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quanto mais ouvimos a palavra de Deus, maior é o nosso conhecimento a respeito do Senhor e certamente teremos argumentos para defender a nossa fé, para falarmos da nossa fé, para afirmarmos aqueles que nos questionam a respeito da fé, em que cremos e como nós cremos, e a salvação do Senhor na nossa existência. Esse é o nosso objetivo no decorrer desses estudos que faremos nas próximas semanas. Irmãos, nós sabemos que a salvação é o tema central das Escrituras Sagradas. Quando nós observamos bem a palavra do Senhor desde o Gênesis, quando o Senhor criou Adão e Eva e eles pecaram contra o Todo-Poderoso, o Eterno nos garantiu e nos deu uma promessa que enviaria aquele que seria o canal de salvação. Referia-se a Cristo Jesus, com certeza. Esse Cristo veio e nos abriu uma porta de acesso, mais uma vez, à presença do Senhor. Hoje, cada um de nós podemos acessar o Senhor de uma forma fácil. Basta que você coloque a tua vida, entregue a tua vida, satisfaça a vontade dEle e certamente terás o contato direto com o Todo-Poderoso. Você pode falar de uma forma direta com o Senhor. Nós não mais precisamos de intercessores como no Antigo Testamento, antes de Cristo, para que as orações fossem aceitas, para que os pecados fossem perdoados. Necessário é que o judeu fosse ao templo, levasse uma oferta, levasse um animal para ser sacrificado, e aquele sacerdote intercedia diante de Deus por ele. Isso acabou, irmãos. Isso ficou em Jesus. Hoje nós temos acesso direto ao trono do Todo-Poderoso. Hoje você pode falar de forma direta com Deus. Você pode apresentar a tua vida ao Eterno sem a necessidade de um mediador, de alguém que possa interceder por você, ou alguém maior do que você para falar para Deus. Olha Deus para ele. Tem misericórdia dele, é até gente boa, mais ou menos assim, né? Mas é até gente boa. Não, não existe isso, irmãos. Nós somos, aos olhos do Eterno, do mesmo tamanho. Aquele que é fiel não é maior do que o seu próximo. Aquele que é santo não é maior do que o seu próximo. A diferença está em viver a vontade do Senhor e não viver a vontade de Deus. Eis a diferença. A partir do momento, amados, que nós reconhecemos essa verdade e entregamos a nossa vida ao Eterno e procuramos fazer aquilo que Ele quer, certamente seremos ouvidos pelo Senhor e alcançados pela grande misericórdia, pela graça do Eterno. Graça é o favor imerecido. É quando você faz algo por alguém que não merece. O Senhor fez isto por nós. Nós não merecíamos de forma alguma a graça do Senhor, mas Ele nos amou, Ele cuidou de cada um de nós. É a misericórdia que leva-o a entregar-se por nós. Sem merecimentos, o Senhor deu a sua vida por nós. Eis aí a graça do Senhor. E nós, amados, para alcançarmos o favor do Senhor, não necessitamos fazer grandes coisas, subir altos montes, trazer ofertas, isso, aquilo, outro, não. O que o Senhor requer de cada um de nós é o coração quebrantado, rendido aos seus pés. Isso, em outras palavras, é quando você é sensível à voz do Senhor, ouve a voz do bom pastor e cumpre a vontade dele. Eis aí, irmãos, o desejo do Senhor para as nossas almas. Mas vale lembrar que não é por mérito humano, não é um lance de meritocracia, não. A salvação não depende de méritos, depende de fé. Você é salvo não porque você é legalzinho, bonzinho, bonitinho, etc. Não. Você é salvo porque crê
no Senhor. E o Eterno, na sua graça e na sua misericórdia, vem sobre a tua vida e justifica a tua existência. Portanto, irmãos, a salvação é o tema central das Escrituras Sagradas. E foi para isso que o Senhor deu a sua vida na cruz. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2, vamos ler até o versículo 10. Efésios capítulo 2, vamos até o versículo 10. Mais uma vez, em referência à palavra do Eterno, convido os irmãos a ficarem de pé, se possível. Ouça só o que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Efésios eram aqueles que moravam na cidade de Éfeso. Éfeso, uma cidade antiga, que Paulo ali pregou o evangelho muitas vezes. E ele afirma: Deus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entenda-se como Satanás. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com o qual nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. Mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Não é porque você faz o bem, faz o mal, etc. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Vamos orar. Amado Jesus, muito obrigado pela oportunidade tão grande da revelação da Tua palavra. Ó Senhor, por nos alcançar com a Tua salvação. E eu quero clamar que no decorrer desta palavra fale aos nossos corações. Faça-nos entender, dá-nos discernimento, Senhor, para que nós possamos assentar no nosso coração a Tua palavra e dessa forma deixar-nos guiar pelo Teu Espírito. Senhor, ministra as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os amados podem assentar-se. Amados, no decorrer dessa palavra vamos abordar alguns temas, alguns aspectos que são extremamente necessários para que nós possamos compreender a bênção da salvação, o mistério da salvação, de como Deus moveu em nosso favor e como Ele, amados, nos amou primeiro. O nosso primeiro tópico, o pecado e a separação de Deus. O pecado e a separação de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23. Ouça só o que diz a palavra. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Evidente, é óbvio que vocês sabem disso. Mas vamos relembrar, rememorar, colocar no coração que nós somos pecadores. Sobre a face da terra, irmãos, não passou um homem sequer, excetuando Jesus, que não tenha cometido o pecado. Todos pecaram. Eis o porquê que todos morreram. Só Jesus ressuscitou e vivo está na glória, mas todos os demais morreram. A Bíblia diz, amados, que a partir do momento que Adão e Eva pecaram ainda, lá no Éden, no primórdio da humanidade, nos dias iniciais da humanidade, a partir daquele momento, todo ser humano recebe em si esta herança, o pecado.
E todos passam a depender de Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Nos dias do Antigo Testamento, quando Jesus não estava sobre a face da terra, eis que o Senhor concedeu aos israelitas rudimentos da lei, práticas da lei. Todas elas apontavam para Jesus, o sangue do Cordeiro derramado, apontando para o sacrifício de Cristo Jesus. E todas as demais coisas mostravam Cristo que viria para salvar o povo. E a partir do momento que Cristo veio, amados, eis que a graça foi instituída. E hoje nós podemos entender que o Senhor, na sua misericórdia, Ele tem a bênção da salvação para com as nossas vidas. No entanto, a Bíblia diz de forma clara, e nós precisamos entender para que não venhamos a curtir o pecado. A Bíblia diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado, irmãos, tem como principal marco, vamos colocar dessa forma, causar a divisão entre homem e Deus, a separação entre homem e Deus. Todos aqueles que vivem na prática do pecado, e todos sabem o que é pecado. Pecado é fazer aquilo que Deus não agrada, é viver a desobediência. Todos que praticam o pecado, diz a Bíblia que estão separados de Deus. Não há um pecador que esteja unido com Deus. Para que haja essa unidade com o Senhor, irmãos, necessário é Jesus. A Bíblia afirma de forma clara que todos os homens estão mortos espiritualmente. Todos. Não existe um sobre a face da terra que não carecem da graça do Senhor para que haja salvação na sua vida. É certo que nesses últimos tempos, tempos muito loucos nos quais nós estamos, muitas filosofias querem inserir na cabeça das pessoas caminhos diversos para a salvação. Uns apontam para este caminho, para aquele outro caminho, enfim, caminhos estão diante de nós, muitos caminhos. Mas é preciso entender que só um é o caminho verdadeiro, e Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos passar por esse caminho, estarmos nesse caminho, e este é Jesus, claro. Só há salvação, amados, quando a nossa vida está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo afirma o seguinte: portanto, assim como por um só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Porque todos pecaram. E eu quero fazer uma breve observação a respeito de Maria. Maria, a Imaculada. A palavra de Deus diz, irmãos, que existiu sobre a face da terra apenas um que não tinha pecado, Jesus Cristo. Maria, tal qual nós, ela também tinha o pecado original. Ela também nasceu em pecado. Para que ela fosse santa e sem pecado, necessário é que seus pais, seus avós, bisavós, enfim, toda a geração dela fosse pessoas santas. A Bíblia diz que o pecado é comum a todo ser humano. E não há na Bíblia um relato sequer, irmãos, de uma geração sem pecado. Mas todos pecaram, inclusive Maria. No entanto, é certo que ela reconhecia o poder de Deus, que ela reconhecia a grandiosidade do Senhor e procurava viver a verdade do Todo-Poderoso. Amém? Com certeza era uma mulher santa, tanto ela quanto José, Jesus, os irmãos de Jesus, alguns, não é? Até boa parte da vida, os irmãos de Jesus não o viam com bons olhos. Não acreditavam em Jesus. Mas depois que eles viram o poder do Todo-Poderoso, diz a palavra que eles acreditaram e muitos serviram na obra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus tinha irmãos, portanto Maria não era virgem perpétua. Mas Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, com certeza. Amém? Nós precisamos entender a palavra, amados. Hoje nós vivemos dias de muitas, mas muitas teses e suposições. Mas
A palavra de Deus é fundamental para que entendamos a verdade do Senhor. Ainda Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Diz a palavra: todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Nós entendemos nesse texto que o pecado é universal. Ou seja, não há no universo um homem sequer que não tenha pecado. E o profeta Isaías faz referência a exatamente isso. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, Jesus. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Jesus morreu para que você possa um dia estar na glória com o Todo-Poderoso. Amém? A palavra de Deus deixa claro, irmãos, que o pecado é uma verdade e separa o homem de Deus. Nós precisamos, eu gosto de usar o termo desesperadamente, de uma restauração, de uma cura da nossa alma. E só Jesus pode operar isso. 2, a obra redentora de Cristo Jesus. O Senhor Jesus fez uma obra redentora, Ele nos restaurou, Ele nos renovou e nos deu uma nova vida. João capítulo 3, versículo 16. João 3, 16. Cristo afirma: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Se a palavra de Deus resumisse a apenas este versículo, era o suficiente para nós entregarmos a vida completamente a Jesus. Mesmo que você não conhecesse toda a história da humanidade, do sacrifício de Cristo, esse texto já era o suficiente para que você vivesse a verdade do eterno de forma intensa e profunda. Diz a palavra: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Mundo, entenda-se como homem. Porque Deus amou ao homem de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, Filho único, para que todo que nele crer, olha a fé, tenha fé em Jesus, não pereça, não morra, não seja castigado, lançado no inferno, mas tenha a vida eterna. Era o suficiente para vivermos Cristo Jesus todos os dias da nossa vida. No entanto, esse texto deixa-nos claro que somos incapazes de uma autossalvação. É impossível a cada um de nós, amados, alcançarmos a salvação, a não ser através da obra redentora de Cristo Jesus, da morte de Cristo na cruz, do sacrifício vivo de Cristo Jesus, do sangue de Cristo derramado sobre a cruz. E vale ressaltar ainda, um adendo. Hoje nós temos, eu falo nós porque dentro do cristianismo também, hoje nós temos uma certa veneração à cruz. Graças a Deus a Missão Vivos não venera, não vê dessa forma. Mas boa parte do cristianismo assim o faz. As pessoas veneram a cruz. A cruz, objeto sagrado, tem pendurado na parede, na porta, tem muitas vezes na camisa, a igreja coloca na fachada, aquela coisa toda. Você sabe o que é a cruz? Às vezes nós não sabemos o que significa ou o que é a cruz. Vamos trazer para os nossos dias. Quando os Estados Unidos mandam alguém para o outro lado, frita o cara, ele faz na cadeira elétrica, ou com injeção letal. A cruz era isso, irmãos. A cruz nada mais era do que um objeto no qual as pessoas morriam por serem condenados à morte. Jesus não foi exclusivamente o dono da cruz, não. A cruz, Jesus, não. Era uma prática comum no Império Romano crucificar as pessoas. Mas sabe quem? Os bandidos. Os piores bandidos do Império Romano tinham pena de morte, e uma delas, a mais terrível, a cruz.
Eles eram pendurados, como diz a palavra, no madeiro maldito. Não tem nada de bom na cruz. Até Jesus nem lá está. Foi crucificado, tirado, ressuscitou. Ficou uma cruz vazia. A cruz não é o caminho. A cruz não é a salvação. A cruz não tem poderes sobrenaturais. A cruz, à luz da palavra de Deus, é um objeto de maldição. E esta é a verdade da Bíblia. Portanto, amados, nós precisamos entender que Jesus, sim, derramou o seu sangue na cruz. Porque os judeus entendiam que ele era ruim o suficiente para a pena de morte na cruz. Veja como são as coisas. Mas esse Cristo, amados, ele morreu numa cruz porque ele amou você primeiro. E vale ressaltar, amados, que Jesus não olhou para os 8 bilhões sobre a face da terra e pensou assim, vou morrer por esses 8 bilhões. Não. Jesus não olha o coletivo. Jesus olha o pessoal. Você que hoje está aqui ouvindo esta palavra, na eternidade o Senhor te amou e Jesus morreu por você. De forma pessoal. Jesus não morreu pelo Brasil, pelo planeta Terra. Jesus morreu por A, B, C, D, F, G, H, enfim. Morreu por cada um de nós. Esta é a verdade do eterno. Oh, glórias! É a obra redentora, irmãos. Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Nos purificou e nos fez santos o suficiente para acessarmos a sua presença, conversarmos com Ele e até fazermos as nossas orações e sermos ouvidos pelo Salvador. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ouça só. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, pelas suas feridas, fostes sarados. Mas o que nos sarou não foram as feridas de Cristo. Esse texto faz alusão ao sofrimento de Jesus, aos chicotes que arrancavam um pedaço da carne de Cristo Jesus, enquanto carregava a cruz. Do seu sofrimento na cruz. É isso, amados, é o sacrifício do nosso Senhor e Salvador. A palavra diz ainda em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que o sangue de Cristo nos purifica. Quem te purifica, não existe nada a não ser o sangue de Cristo para purificar-nos. Diz a palavra, Hebreus 9, 22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O autor de Hebreus faz referência ao Antigo Testamento, onde era necessário que houvesse o sacrifício de um animal. Todos aqueles que estavam em pecado iam até o templo, levavam um animal, um bezerro, uma ovelha, os mais pobres, uma pomba, alguma coisa assim, um animal. O sangue derramado, a carne queimada, e assim as pessoas recebiam a remissão dos seus pecados. O texto faz alusão exatamente a isto. E sem derramamento de sangue não há remissão. Jesus veio, derramou seu sangue para que houvesse a remissão, a purificação das nossas vidas. Ainda 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã, é ilusão a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Naqueles dias, amados, ali em Corinto, existiam pessoas que afirmavam que Jesus não havia ressuscitado, que Jesus havia sido tirado pelos seus discípulos, enfim. Existe, e alguns creem, que Jesus foi retirado ainda vivo da cruz e levado para a Índia. E ali na Índia ele ficou aos pés de grandes sacerdotes e aprendeu um monte de coisa, enfim, morreu lá na Índia. Outros dizem que ele foi para, enfim, tem muitos caminhos apontados pelo povo.
Mas a Bíblia diz de forma clara que Jesus morreu numa cruz e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida. E se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Ela não teria valor, porque era preciso a morte de Cristo Jesus e consequente ressurreição. E quando Cristo ressuscita, inaugura uma nova dispensação. É o tempo da graça. A lei foi abolida. Tudo convergiu em Cristo Jesus. E hoje nós temos esse acesso direto ao Todo-Poderoso. E a liberdade de congregados adorarmos aquele que é o nosso Salvador. Amém? Em nosso primeiro ponto, o pecado e a separação de Deus. Vemos que o pecado separou o homem do Senhor. No segundo, a obra redentora de Cristo. Se hoje nós podemos bater no peito, bata no seu peito e afirme: eu sou salvo. Eu sou salvo. Você pode fazer isso e deve fazer isso, porque foi Jesus que te salvou. Amém? A obra redentora de Cristo. 3. Somos justificados pela fé. Justificados pela fé. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Romanos 10, versículos 9 e 10. Diz a palavra: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, se com a tua boca confessares, afirmares, amém? Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Viu como é fácil ser salvo? Duas situações. Primeiro, confessar a Jesus, e quem confessa a Jesus é porque entende que Jesus é o Salvador, confessa seus pecados e procura viver a vontade do Todo-Poderoso. E ainda, creres que Deus o ressuscitou. Nós precisamos acreditar na ressurreição de Cristo Jesus. Nós seremos salvos. A segunda parte do versículo: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Oh, glórias! Amados, a palavra de Deus deixa-nos claro que somos justificados pela fé. A justificação, irmãos, é um ato legal de Deus para conosco. Através desse ato, Ele declara que nós somos justos nele. Nós somos justos nele. Justificados é porque o Senhor nos declara justos. Tipo assim, exemplo, é como se houvesse um bandido, e a comparação não foge muito à realidade do ser humano no geral. E esse cara fez algo muito ruim, compareceu diante do juiz, o juiz olha para ele e fala: você está arrependido? Estou arrependido. Tudo bem. Está perdoado os teus pecados, perdoado os teus atos, você está livre. Você está livre. É mais ou menos isso, irmãos, que o Senhor fez para conosco. Nós nos achegamos a Ele, confessamos nossos pecados, Ele conhece o nosso coração, vê a nossa sinceridade, nosso desejo de uma vida nova, Ele derrama seu sangue sobre nós, nos purifica, e nós somos justificados. Nos tornamos justos, puros, retos. Mas é Cristo que opera essa obra em nós. Nós não podemos fazê-la. É Jesus que faz em nós. É Jesus que faz em nós. Amém? Essa justificação operada por Jesus, ela não tem como base obras. Não tem como base obras. Você pode ser um cara legal, muito rico, e você pode alimentar uma cidade como Montanha, quem sabe um estado como o Espírito Santo, com cesta básica para cada lar. Boa obra, hein? Magnífica. Você pode fazer coisas extraordinárias, mas não há poder de salvação nessas coisas. A Bíblia diz de forma clara que só Jesus nos justifica. Só Cristo nos justifica. Não são os nossos atos, nossas atitudes. No entanto, é preciso entender, amados, que aqueles que são justificados pela fé em Cristo Jesus. Por que pela fé?
Necessário é crermos em Jesus como Senhor e Salvador. Se não há o crer, se você não acredita em Jesus como Senhor e Salvador e acha que essas palavras aqui não é bem desse jeito, isso significa que há dúvidas não nos aproximam do Senhor, dúvidas separam o homem de Deus. Porque a partir do momento que alguém duvida da palavra, é porque não crê no Senhor, é óbvio. Se você duvida, porque não crê. Se você crê, porque não duvida. Isso é óbvio. E se você duvida da palavra, aí complica, fica difícil. Mas a palavra diz, amados, que as obras, elas fazem parte da vida daqueles que creem em Cristo Jesus. E isso leva-nos à prática de uma vida que seja agradável ao Senhor. Você será uma pessoa boa, há de frutificar no Espírito Santo. Não mais as obras da carne há de reinar no teu coração, mas sim o mover do Espírito Santo em todas as áreas. Esse é o agir do Espírito Santo. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16, na versão NTLH, diz: mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Esta aqui é uma afirmativa do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Ali, o povo queria voltar para o judaísmo. As práticas judaicas estavam entrando na igreja. E não cabia mais. E Paulo, de uma forma clara, mostra que não mais pela lei, pela prática das obras da lei. Agora era tempo da fé, de acreditarmos em Jesus e vivermos Cristo Jesus. Irmãos, nós temos visto nesses últimos tempos uma onda judaizante que tem invadido a igreja. São as pessoas usando talit, aquela toalhinha jogada assim, você vê muito na televisão, todo mundo faz questão de jogar uma toalhinha sobre os ombros, não é? Aquilo chama-se talit. Aquele chapeuzinho que o cara coloca na cabeça é o kippá. São elementos da fé judaica que não se aplica mais aos nossos dias. Não se aplica. Aquela arca da aliança que muitas igrejas colocam à frente, não tem valor nenhum para Deus. Ficou no passado. Nós não precisamos mais da arca da aliança. Não representa mais a presença de Deus, já que, conforme a Bíblia, o Espírito mora no coração puro. O candelabro, que muitas vezes também é colocado na frente da igreja, valor nenhum tem. E essas coisas que nós temos visto nessas igrejas loucas dos últimos tempos, marcadas na Bíblia como falsas, e os falsos mestres, os objetos, aquela coisa toda, enfim, valor nenhum tem. A nossa fé é em Jesus. Não precisamos mais de nenhum tipo de instrumento ou objeto, ou coisa parecida, para que tenhamos uma comunhão verdadeira com o Senhor. Amém? Tito capítulo 3, versículo 5 afirma, Tito 3, 5, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Mais uma vez, a graça de Deus. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma vida nova. Esse texto, irmãos, deixa-nos claro que é impossível alcançarmos a justiça de Deus, a salvação, através das práticas das boas obras, mas sim da fé em Cristo Jesus. Nosso quarto e último tópico. 4. A segurança da salvação. Irmãos, é algo interessante. Quando alguém é de Cristo, lavado e purificado em Cristo Jesus, ele não perde a salvação. A salvação é assegurada a esta pessoa. Se você está firmado em Cristo, diz a palavra, que nada pode te afastar de Cristo Jesus. Quem te afasta de Cristo? Você mesmo. É quando você dá lugar à tua carne,
você pratica o pecado, você abre espaço, porque o pecado gera a separação entre você e Deus. No entanto, se há uma permanência, uma fidelidade, impossível que alguém venha perder a salvação. Eis a necessidade de uma vigilância constante. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 28 e 29. João 10, 28 e 29. Afirmou Jesus: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ouça só, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Esse perecer no aspecto de morrer, cair, afastar-se de Deus. E ninguém as arrebatará, tirará das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Amém? Se você é fiel ao Senhor, impossível que alguém ou qualquer outra coisa, espírito maligno, Satanás, diabo, demônios, etc., possa afastá-lo do Senhor. No entanto, infelizmente, se você vira as costas para Jesus, aí sim, lamentavelmente, você afasta-se da presença do Todo-Poderoso. Mas, se houver fidelidade, irmãos, é totalmente possível crermos de uma forma intensa nessa salvação, nessa segurança eterna que o Senhor nos dá. E ainda, diz a palavra que aos salvos é dado o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te fortalece, coloca de pé, guia a tua vida, enche a tua existência com os dons. É o Espírito Santo que te fortalece, que te capacita, dá o entendimento da palavra. Mas lá vem o livre-arbítrio. Se você opta por fazer aquilo que não agrada ao Todo-Poderoso, você joga fora a salvação. Creio nisso. Tem algumas pessoas que creem que salvo uma vez, salvo para sempre, mas isso depende da tua comunhão com o Todo-Poderoso. Se você negar o Senhor, como Judas negou, por aí. Amém? É preciso estarmos firmados no Senhor. Ele é a nossa garantia de vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Veja o estrago que o pecado produz na vida do ser humano. Porque o salário, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deu para entender? Porque o salário do pecado, entenda salário como recompensa. Se você recebe um salário, é recompensa pelo teu trabalho. Você trabalhou, tem um salário. É isto que a palavra está falando. Porque o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. E essa morte não necessariamente é física, mas é a morte espiritual. Ou seja, morreu fisicamente, condenado ao inferno, sofrimento no inferno, e vale ressaltar que o inferno é bíblico. Na palavra você encontra toda uma afirmativa a respeito da realidade do inferno. Diz ainda, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O presente de Deus, a graça de Deus para conosco é a vida eterna. E nós precisamos acreditar nisso, irmãos. E assim viveremos com certeza na presença do Senhor para todo o sempre. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo que aquele Deus que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor começou a obra em nossos corações, a obra de salvação, e Ele há de completar dia após dia, nos fortalecendo, para que assim, irmãos, nós possamos alcançar o favor do Senhor. Eis aí, amados, verdades que são claras à luz da palavra do Senhor. E nós que somos seguidores de Cristo, amamos o Senhor acima de todas as coisas e queremos estar na glória com Ele para todo sempre. É necessário que observemos esses fundamentos. Fundamentos da vida cristã. E entendamos que a salvação é um fundamento da vida cristã. É a base, é o tema central da palavra das Escrituras.
é o mover do Senhor para com as nossas almas. Se você deseja estar na glória com o Senhor, viva em conformidade com a palavra de Deus e você verá a glória do Eterno. Amém, queridos? Oh, glórias! Nós vamos orar, irmãos, vamos clamar para que Deus venha falar ao nosso coração de uma forma grandiosa. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Pai. E quero clamar que Tu venhas guardá-la em nosso coração para que vivamos, ó Deus, felizes com a Tua salvação, com esse dom tão maravilhoso, esse presente, a Tua graça para conosco, Senhor. Que nós possamos tomar posse dessa verdade e vivê-la dia após dia em conformidade com a Tua vontade. Ó Senhor, move nas nossas almas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você tem certeza da sua salvação? É preciso ter certeza. Se não tens certeza da salvação, salvo você não é. Creia assim. Mensagem 1372